Depois dos 40, a vida para de pedir velocidade e começa a exigir precisão. Você não precisa de mais conquistas, você precisa de menos distrações. A sabedoria não está no que você adiciona, mas no que você tem a coragem de parar de fazer. Pense nisso por um momento. Quantas coisas você ainda carrega que já não pertencem mais à pessoa que você está se tornando? Quantos hábitos, reações e padrões foram moldados por uma versão de você que o tempo já ultrapassou? Se você sente que está carregando um peso que não é seu, ou que o tempo está passando e a paz não chega, é provável que você ainda esteja preso a hábitos que já não cabem mais na sua nova fase. O estoicismo nos ensina que a liberdade começa com um não estratégico. Não um não de fraqueza, mas um não de quem finalmente entende o valor do próprio tempo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 coisas que as pessoas verdadeiramente sábias param de fazer após os 40 para finalmente viverem com dignidade e clareza. A 4ª coisa da lista é o que separa quem apenas envelhece de quem amadurece de verdade. Fica até o final. Cada ponto vai te fazer olhar para a sua vida com olhos diferentes. Existe uma virada silenciosa que acontece depois dos 40. Ela não aparece em um dia específico, não tem anúncio, mas ela está lá como uma maré que muda de direção. Antes dessa fase, você ainda podia se dar ao luxo de correr sem saber bem para onde. Podia tentar tudo, errar muito, gastar energia em batalhas desnecessárias. A juventude tem esse recurso abundante. O tempo parece infinito, então você o desperdiça com menos culpa. Mas depois dos 40, algo muda no seu interior. Você começa a sentir o peso do que já viveu. As escolhas têm um sabor diferente. O cansaço de fingir, de competir, de agradar, esse cansaço se torna mais difícil de ignorar. Marco Aurélio escreveu em seus diários, nas páginas que ficaram conhecidas como as Meditações: gaste o mínimo de tempo possível em pensamentos sobre os outros, sobre o que eles estão fazendo, o que estão pensando, o que estão dizendo ou planejando. Ele era imperador. Tinha o mundo inteiro tentando capturar sua atenção. E mesmo assim, sabia que o maior desperdício é deixar os outros decidirem onde você vai colocar sua energia. Os sábios que encontramos na filosofia estoica, Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, todos chegaram a uma conclusão parecida. A maturidade verdadeira não se mede em anos vividos, mas em hábitos abandonados. Não é o que você acumulou, mas o que você teve a coragem de soltar. Hoje vamos falar sobre 7 dessas coisas. Não são conselhos teóricos. São realidades que muita gente reconhece quando para e olha honestamente para si mesma. E o simples ato de reconhecer já é o começo da transformação. Ponto 1. Parar de tentar ganhar todas as discussões. Há uma cena que se repete em muitas vidas. 2 pessoas discutem com intensidade, nenhuma ouve a outra de verdade, e ao final, cada uma vai embora mais convicta do que estava antes. Ninguém venceu, mas ninguém admite isso. Existe um nome para esse padrão. Os estoicos chamavam de necessidade vã de ter razão. E é um dos hábitos mais caros que um ser humano pode cultivar. Caro não em dinheiro, mas em paz, em relacionamentos, em energia vital. Pensa comigo, quantas vezes na sua vida você foi a uma discussão, ganhou o argumento e saiu de lá se sentindo verdadeiramente bem? Provavelmente poucas. Porque vencer uma discussão, muitas vezes, significa humilhar alguém. E humilhar alguém tem um custo que você paga de volta. Em ressentimento, em distância, em portas que se fecham sem barulho. Marco Aurélio praticava o que eu gosto de chamar de indiferença seletiva. Não era indiferença ao bem, nem à justiça. Era a escolha consciente de não ter opinião sobre tudo, de não se sentir obrigado a defender cada pensamento como se fosse uma fortaleza. Ele escreveu algo que ficou comigo. Se alguém está errado, corrija-o com gentileza e mostre-lhe onde ele errou.
Se não conseguir, culpe a si mesmo, ou nem a si mesmo. Esse é o nível de desapego que a maturidade exige. Não é passividade, é precisão. O sábio escolhe suas batalhas com cuidado cirúrgico. Depois dos 40, você começa a entender que a paz é mais valiosa do que a vitória, que algumas conversas não merecem a sua melhor energia, que ficar em silêncio diante de uma provocação não é fraqueza, é autoridade emocional. A próxima vez que sentir o impulso de provar que tem razão, faça uma pausa. Pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 anos? Essa discussão está me levando a algum lugar que eu realmente quero ir? Se a resposta for não, você tem permissão e sabedoria para deixar passar. Ponto 2. Parar de viver em função da aprovação alheia. Há uma prisão invisível que muita gente carrega por décadas sem perceber. Ela não tem grades de ferro. Tem likes, olhares, elogios que nunca chegam. E a constante sensação de que você precisa ajustar a si mesmo para ser aceito. A busca por aprovação começa cedo. Na infância, você aprende que certas versões de você são mais bem recebidas do que outras. E você vai moldando, vai adaptando, vai cortando partes suas que pareciam inconvenientes para os outros. Com o tempo, você fica tão bom nesse jogo que esquece que está jogando. Depois dos 40, esse custo se torna insustentável. Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se um dos maiores filósofos da história, dizia algo que ainda ressoa como verdade absoluta. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, então faça o que precisa ser feito. Não o contrário. Não primeiro olhe ao redor, pergunte a todos, espere aprovação e só então haja. A maturidade é o momento em que você para de ser um espelho para os outros e começa a ser finalmente você mesmo. Isso não significa se tornar insensível ou arrogante. Significa entender que você não pode ser autêntico e agradar a todos ao mesmo tempo. São desejos que se contradizem, e escolher a autenticidade vai custar algumas aprovações, mas vai te devolver algo muito mais valioso. A integridade de ser quem você é em todos os contextos. Pense nas pessoas que você mais admira. Aquelas que têm uma qualidade magnética, uma presença que atrai respeito sem esforço. Essas pessoas não estão constantemente checando se estão agradando. Elas sabem o que pensam, sabem o que valorizam e agem a partir disso. E, paradoxalmente, é justamente essa independência que as torna tão atraentes. Depois dos 40, você pode escolher ser essa pessoa. Não porque ficou fácil, mas porque o custo de continuar sendo outra coisa ficou alto demais. Ponto 3. Parar de alimentar arrependimentos do passado. O passado tem um poder estranho. Ele não existe mais em nenhum lugar físico, mas consegue ocupar um espaço enorme dentro da sua cabeça. Como uma gravação que toca sozinha, ele revisita cenas antigas, repassa decisões erradas e apresenta versões alternativas do que poderia ter sido. E você fica lá, assistindo a esse filme, sentindo um peso que nenhum presente consegue dissolver. Os estoicos tinham um conceito fascinante para esse problema: amor fati. Em latim, significa amar o destino. Não apenas aceitar o que aconteceu com resignação passiva, mas amar genuinamente a totalidade da sua história, inclusive as partes que doem. Sêneca escreveu: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é estranho a nós. Somente o tempo é nosso. E ainda assim, quantas horas, quantos dias, quantos anos você gasta com algo que o tempo já transformou em passado imutável? Existe uma frase que gosto de usar como ferramenta: o que passou é matéria morta, não para diminuir a dor, mas para lembrar que você não pode cultivar vida nova em solo que já cumpriu sua função. Seus erros te ensinaram, suas perdas te moldaram, seus desvios te trouxeram até onde você está agora. E onde você está agora, com toda a experiência, com toda a cicatriz, com todo o aprendizado, é o único lugar de onde você pode construir algo real. O sábio
não apaga o passado, ele o integra, faz das suas sombras parte da sua luz. E então, olha para frente, porque é lá que ainda existe algo a ser feito. Se você reconhece esse padrão de ficar preso em arrependimentos, escreva nos comentários: escolho o presente. Ponto 4. Parar de esperar que o futuro traga a felicidade. Este é o ponto que eu disse que separa quem envelhece de quem amadurece. E quero que você preste muita atenção aqui, porque esse hábito é um dos mais sorrateiros que existem. Quando eu terminar esse projeto, vou descansar. Quando as crianças crescerem, vou ter tempo para mim. Quando eu aposentar, vou viver de verdade. Você já disse uma dessas frases? Eu também já disse. E por um longo tempo não percebi o que estava fazendo. Estava adiando a minha própria vida para um futuro que, quando chegasse, teria outras condições perfeitas para esperar. Esse é o perigo da esperança vã. Não a esperança que nos mantém vivos e ativos, mas a esperança que nos paralisa no presente, porque promete que a felicidade está sempre um passo adiante. Os estoicos chamavam essa armadilha de protelação da vida, e Sêneca foi devastadoramente preciso quando escreveu: Dum defertur vita transcurrit. Enquanto adiamos, a vida passa. Depois dos 40, você tem vivência suficiente para saber que isso é verdade. Você já viu o futuro chegar e percebeu que as condições perfeitas não estavam lá. Então outro futuro foi inventado como destino da felicidade. A paz não mora no futuro. Ela mora no presente, nessa conversa, nesse café, nessa caminhada ao entardecer, nesse momento em que você decide estar presente em vez de ausente dentro da sua própria vida. O sábio não renuncia ao planejamento. Planejar é sensato, mas ele planeja com os 2 pés no presente. Ele extrai o valor de agora enquanto se move em direção ao que vem, porque entendeu que a felicidade não é um destino, é uma prática diária. Como você está praticando isso hoje? Não amanhã, hoje. Ponto 5. Parar de tolerar relacionamentos que sugam energia. Existe uma economia silenciosa que governa a sua vida. Não é financeira, é energética. E como toda economia, ela tem recursos limitados que precisam ser distribuídos com sabedoria. Cada relacionamento que você mantém tem um custo. Alguns custam pouco e devolvem muito. Deixam você mais leve, mais inteligente, mais vivo. Outros custam quase tudo que você tem e devolvem quase nada. Ou pior, devolvem negatividade, dramas e a sensação persistente de que você precisa se diminuir para que a outra pessoa se sinta bem. Depois dos 40, essa contabilidade se torna urgente. Marco Aurélio praticava algo que os estoicos chamavam de círculos de afinidade. A ideia de que você tem responsabilidades diferentes para diferentes grupos de pessoas e que seu círculo mais íntimo merece ser guardado com cuidado especial. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Epicteto dizia: associe-se com pessoas que tendam a te melhorar. Parece simples, e é, mas exige uma coragem que muita gente não tem. A coragem de criar distância de quem a drena. Mesmo quando essa pessoa é antiga, mesmo quando há história, mesmo quando existe culpa envolvida. A maturidade não é crueldade. Você não precisa destruir relacionamentos de forma violenta, mas pode, com gentileza e firmeza, reduzir o espaço que pessoas tóxicas ocupam na sua vida. Pode parar de atender o telefone toda vez. Pode parar de sentir que precisa resolver todos os problemas de todos. O sábio é rigoroso com quem deixa entrar em seu círculo íntimo, não porque seja frio, mas porque sabe que quem está perto de você molda quem você está se tornando, e você chegou longe demais para deixar isso ao acaso. Olhe ao redor. Quem na sua vida te deixa melhor depois de cada encontro? Invista aí. Quem te deixa esgotado e confuso? Comece a criar distância, com paz, mas com clareza. Ponto 6. Parar de comparar sua jornada com a de outras pessoas. Houve um tempo em que a comparação era um exercício local.
Você se comparava com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que via no bairro. Havia um limite geográfico natural para o quanto você podia se sentir para baixo. Hoje, esse limite foi destruído. Em segundos, você tem acesso às realizações de milhões de pessoas. As férias mais bonitas, os corpos mais perfeitos, as conquistas mais impressionantes, tudo filtrado, editado e apresentado como se fosse a vida real. E você fica lá, olhando para a sua vida com os olhos da comparação, e tudo parece menor do que deveria. Mas aqui está o que o estoicismo nos ensina com firmeza. Cada vida tem o seu próprio outono. Cada caminho tem o seu próprio ritmo. A comparação não é só um ladrão de alegria. É uma falta de respeito com a sua própria história. Quando você olha para a conquista do outro e sente que está para trás, você está ignorando tudo que a sua trajetória única exigiu de você. Cada escolha difícil que fez, cada sacrifício que os outros nunca viram, cada crise que você atravessou sem manual de instruções. Sêneca tinha uma provocação que gosto muito. Retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Não como isolamento do mundo, mas como âncora na sua própria narrativa. Porque quando você sabe quem é e para onde está indo, a jornada do outro para de ser uma ameaça e começa a ser, no melhor dos casos, uma fonte de inspiração. A pergunta certa não é: por que eu não estou onde ele está? A pergunta certa é: estou me tornando a melhor versão de quem eu posso ser, dado tudo que sou e tudo que vivi? Responda essa pergunta com honestidade. E então, siga em frente, no seu ritmo, com a sua história, em direção ao seu próximo outono. Ponto 7. Parar de ter medo do envelhecimento. Chegamos ao último ponto, e talvez o mais profundo de todos. Existe uma cultura que trata o envelhecimento como um fracasso, como se o corpo que muda, o rosto que registra o tempo, os cabelos que embranquecem, fossem sinais de algo que deu errado. E assim, muita gente chega depois dos 40 numa guerra silenciosa com o próprio espelho. Os estoicos tinham uma prática que subvertia completamente essa perspectiva. Chamavam de memento mori, lembrar da morte. Não como um exercício de desespero, mas como o mais poderoso lembrete de que você está vivo agora, e que esse agora é um presente que não foi concedido a todos. Envelhecer é um privilégio negado a muitos. Pense nas pessoas que não chegaram onde você está, que não tiveram a chance de ver um filho crescer, de sentir o corpo cansado depois de décadas de trabalho, de olhar para trás e ter histórias para contar. Envelhecer é o resultado de ter sobrevivido, de ter persistido, de ter chegado até aqui. Marco Aurélio escrevia sobre isso com uma clareza quase brutal. Perda é nada mais que mudança, e mudança é a delícia da natureza. A vida não para de se transformar porque você quer. Ela se transforma porque é isso que a vida faz. E a sabedoria está em dançar com essa transformação em vez de resistir a ela. Mas há algo ainda mais importante aqui. A idade não é apenas um número de anos vividos. É uma ferramenta de autoridade emocional. Depois dos 40, você tem algo que nenhuma quantidade de dinheiro, talento ou beleza jovem pode comprar: experiência real. O conhecimento de que você já atravessou coisas que pareciam impossíveis. A prova, inscrita na sua própria história, de que você é mais resistente do que imaginava. O sábio olha para a sua idade e vê poder. Não o poder bruto da juventude, mas algo mais refinado. A capacidade de navegar situações complexas com calma, de não ser